dos nomes. Entendeu? O processo do sadhana não é só cantar o Mahamantra. O processo do sadhana, na verdade, ele tem a ver com induzir a mente ao relaxamento dos mantras. Conduzir a mente até o estado de relaxamento com os mantras. Então, a fase inicial de conversar, de fazer pranayamas, alinhamento dos chakras, fazer os mantras akáshicos, toda essa ritualística tem uma função científica por detrás, que é induzir a uma auto-hipnose, relaxar a mente da pessoa. Ok? Então, a tonalidade de voz e as pausazinhas são fundamentais. Como, por exemplo, quando vai fazer, terminou o Japamala, terminou o Mahamantra, o último Mahamantra, vamos colocar assim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dá uma pausa, 30 segundos. Aí fala-se, sinta o mantra. Calma. 30 segundos. Deixa a pessoa lá atrás digerir. Sabe? Deixa ela absorver. Senão, se a gente, nesses intervalos, nesses crepúsculos de um movimento para o outro, se não houver essas pausas, a pessoa não consegue, porque ela está... a gente não percebe, porque somente a Tulasi, a Devi e eu, nós já fazemos o mantra há muito tempo, a gente não percebe que o mantra produz um efeito sobre as pessoas de relaxamento. Então, elas estão num processo de relaxamento. E algumas delas estão realmente em estado de hipnose. Então, essas pausazinhas, elas são necessárias para que a pessoa faça a transição de um comportamento para o outro. Ela acaba, nesse momento, ela acaba ficando ansiosa, porque ela está se transferindo de um ritmo para o outro, mas o condutor já está lá na frente, fazendo o alinhamento dos chakras. Então, a pessoa meio que, sabe, aqueles que são rapidinhos, tudo bem, mas aqueles que são mais suscetíveis à hipnose têm dificuldade com esse ritmo. Eu, por exemplo, eu sou suscetível à hipnose. Então, quando alguém está fazendo os mantras, eu relaxo profundamente. Então, quando termina o Mahamantra, o gostoso mesmo é dar uma pausazinha, sentir o mantra, relaxar com o mantra, depois entrar num outro movimento. Eu sinto um certo desconforto quando eu estou concluindo o Mahamantra e estou naquele relaxamento profundo do mantra e já tenho que ir para outra função. Então, é meio um pouco abrupto, eu sinto. Então, eu particularmente sou uma pessoa que preciso dessa pausazinha, né, de um momento, porque nesse momento da parte da manhã, realmente, quando eu falo que é terapêutico, não é só para iludir as pessoas, não. É verdade mesmo. Eu não tento... a técnica aí não é fazer do Mahamantra, nesse momento específico, uma prática religiosa. É que eu estou usando a minha religião para induzir as pessoas a se tornarem Hare Krishnas. Nesse momento, não. Sinceramente falando. Elas acabam entrando em contato com Krishna. Mas não tem essa função. Nesse momento, realmente, eu particularmente, pessoalmente, me utilizo do mantra como remédio mesmo, porque ele também pode ser utilizado assim. Não é o mais perfeito é cantar puramente os santos nomes para experimentar êxtase de amor por Krishna. Essa é a fase radical, suprema do mantra. Mas na sua fase inicial, ele é ele é antisséptico. Ele é anarta nivriti, ele é a limpeza dos anartas, das contaminações no coração. Então, nessa primeira fase, que é a fase genérica, que a maioria das almas estão
né, envolvidas, é a fase da limpeza do coração. Tanto é que o verso do Senhor Chaitanya diz, né? Ele limpa o espelho da alma, da poeira acumulada durante anos e anos. Então, essa primeira fase é a fase da limpeza do espelho da alma. Então, nessa fase, que é a fase da limpeza, o mantra pode ser entendido como remédio. Ele pode ser percebido, ele pode ser aceito, vivenciado, experienciado como um remédio, porque realmente ele é um remédio. Então, a ideia é ministrar os mantras, como remédio. Por quê? A primeira etapa é curar as pessoas, para que elas tenham condições de pensar em Deus de maneira proativa. Porque se elas se aproximam de Deus com aflição, elas vão ficar fazendo jogos especulativos com Deus, ou vão ficar fazendo chantagens emocionais, vitimistas com Deus. Deus é uma pessoa inteligente. Ele sabe quando uma pessoa está se aproximando dele com intenções honestas, intenções amistosas, e quando uma pessoa está se aproximando por desespero de causa. Não, ele tem compaixão. Ele ajuda as pessoas, claro, ele não é um ser insensível. Mas é diferente quando alguém se aproxima dele já com o dever de casa feito. São almas autolimpantes, vamos dizer assim. Elas fazem o próprio dever de casa, se organizam, se curam, se tratam, ficam bem, ficam sóbrias, e aí sim, elas, em estado de sobriedade, aproximam-se de Deus para compreendê-lo. E com a proposta de, olha, se tudo der certo e eu conseguir compreendê-lo, é possível que eu possa amá-lo. Eu estou aberta a essa experiência. Não conheço, não sei do que se trata, sinceramente falando, não faço a menor ideia do que seja amá-lo. Estou sendo sincero com você. Mas a vida é um jogo. Então, por que não jogar o jogo? Estou aqui predisposta a jogar o jogo. Agora, nós sabemos que a minha condição de compreendê-lo é precária. Mas eu ouvi dizer que, eventualmente, você concorda em cooperar com alguém que deseja compreendê-lo. Aqui estou eu. Então, essa sedução, esse jogo de amor com Deus é válido. Nós sabemos que nós não somos capazes de compreendê-lo. Ele também sabe. Mas essa honestidade e, ao mesmo tempo, essa predisposição sincera perante o Supremo agrada a Deus. Mas isso a gente só consegue ser feito depois de nós estarmos curadas da nossa aflição, do nosso desespero, do nosso medo, das nossas necessidades básicas de sobreexistência e de suprimentos para cobrir as nossas carências afetivas. Quando está, tipo, está tudo ok. Então, isso não tem a ver com situações externas, como, por exemplo, necessariamente com ter uma casa, ter um marido, ter filhos, ter saúde. E tem muitas pessoas que têm isso em profusão. Tem pessoas que têm casa, têm marido, têm filhos, têm saúde, têm tudo, mas não tem equilíbrio interno, não tem paz, não tem esperança, não tem perspectiva, não tem sabor de existência, sofrem internamente. É claro que isso não significa que nós menosprezamos as situações básicas, porque ter a vida básica resolvida é um grande alívio. Não ter ansiedade para pagar as contas no final do mês, acreditem, para aqueles que sabem o que significa isso, e não ter essa dificuldade é quase como ter contato com Deus, acreditem. É uma experiência mística. A paz que isso produz para aquele que viveu a experiência da pressão de ter que pagar as contas e viver hoje para cobrir amanhã, e de repente ter um pouquinho a mais e poder pagar as contas sem pressão. Vocês não têm a menor, assim, acho que vocês até se esqueceram dessa sensação. Mas quem tem essa sensação, quem sabe, quem já viveu esses dois lados, sabe que isso é muito importante. Mas uma vez que esse assunto está resolvido, não é o fim. Tá? Não está concluído ainda o processo. Porque a nossa busca é existencial, é essencial. Nós somos almas.
nós não ficamos satisfeitas no ambiente externo. Nós necessariamente precisamos nos conectar com a fonte suprema da qual nós somos originárias, para que a sensação de nutrição plena se dê. Isso se dá na compreensão do absoluto. Essa compreensão do absoluto, ela precisa necessariamente que a pessoa tenha estabilidade psicológica, que ela não esteja em estado de aflição, seja por condições materiais, seja por condições psicológicas. A grande maioria das pessoas que entram na sala dos mantras, elas entram na sala dos mantras como consequência do primeiro contato delas comigo, por conta do mapa. Normalmente são pessoas que têm condições de pagar o mapa. Então, não são pessoas que, normalmente, né? Assim, claro que tem algumas que têm dificuldade, mas a grande maioria delas não tem essa dificuldade, essa experiência de angústias e aflições externas. Elas têm mais, a questão mesmo é interna. Tá? Então, nós estamos, assim, tratando as pessoas das suas angústias internas, muito mais, basicamente, muito mais, assim, predominantemente falando, essas são as nossas considerações. Então, as pessoas, no nosso convívio, elas não estão buscando Deus porque estão aflitas, porque precisam encontrar um trabalho para pagar as contas, ou que precisam, sabe? Aí entra, né? Algumas pessoas querem resolver o relacionamento, querem, sabe, vender um imóvel, ou curar um filho com problema de saúde, coisas assim. Fazem parte do jogo da vida também. Mas é muito mais, são questões internas que as pessoas querem ter a paz, ter o equilíbrio emocional. E para isso é preciso de um remédio equivalente. E nós utilizamos os mantras como remédio. Então, é muito importante observar as pausas. É essencial observar as pausas no começo, não é que todo esse ritualzinho que nós fazemos de receber as pessoas, as gotas védicas, depois começar com um pouquinho de filosofia para nutrir a mente, a inteligência, para que a inteligência perceba, nossa, eu estou entre pessoas inteligentes, saudáveis, maduras, eu não estou fazendo parte de uma seita fanática. Então a pessoa relaxa, ela fica tranquila. Isso já dá uma liberdade maior. Mas eu não estou aqui me alucinando, fugindo da realidade. Eu estou aprendendo coisas importantes, úteis, pragmáticas da minha vida para todos os sentidos. Então, está muito bem. Nós vamos entrar nos mantras. Então, dar uma breve explicaçãozinha dos mantras. Os mantras têm a função de purificar. Nananana. Ah, mas todo dia o Devananda fala isso. Será que o Devananda tem problema de lapso de memória? Que falou isso daí ontem. E as pessoas que estão na sala dos mantras são as mesmas, está falando de novo. Será que eu falo com o Devananda? Será que eu aviso ele disso daí ou não? O que eu faço? Pode ser que aconteça de a pessoa achar que eu tenho algum problema. E não é. A repetição é uma das técnicas da yoga, é uma das técnicas da hipnose, da neurolinguística. Por isso que os mantras são entoados repetitivamente. Então, explicar aquilo que já foi explicado é justamente para produzir um tédio no sistema neurológico. Que aí, quando o Devananda começa a falar, Devananda vai falar, vamos dormir. Depois que a gente terminar, a gente acorda de novo. Os neurônios vão se comunicar entre si. Ah, é aquele assunto de novo? Sim. Ah, vamos dar uma relaxada aqui até ele terminar, vai. E isso é justamente esse o propósito. Que o sistema neurológico relaxe. Aí a gente começa os mantras. Ah, vamos lá, vamos começar os mantras. Ufa, está acabando. Vamos lá, está acabando, vai acabar rápido. Nossa, já quase está acabando já. Que bom, ufa. Vamos lá, conseguindo. Tá bom. Então, os neurônios ficam lá dentro, lá assim, querendo, entende? Como criancinhas, né? Querendo, esperando o sinal para sair sabe? Sair vai tocar o sino, ufa, aí sai aquela alegria, todo mundo correndo para casa, para o recreio. Então, o que dá aquela alegria nas crianças de sair correndo
para o recreio é justamente o fato de elas ficarem presinhas durante um tempo. Se elas estão sempre soltas, elas não sabem a experiência da liberdade. Elas ficam chatas, irritantes, entediadas e aborrecidas, mal educadas, mal criadas. Mas quando elas ficam lá presas por um tempo e elas saem para o recreio, elas ficam alegres. Assim é a mesma coisa os neurônios, a mente é a mesma coisa. Você prende ela por um tempo e quando você solta, ufa, ai que maravilha, que delícia. Então, essa sensação de liberdade produzida, ela é induzida. Então, ela deve ser respeitada. É muito importante respeitar esse time aí, porque tem uma função científica por detrás. E se a gente faz muito rápido, assim, tipo, entra num critério que começa, já entra num critério que que aí já é o dogmatismo da religião, religioso. Então, é muito tênue. Entre um ponto e outro, é muito tênue. Por que os padres falam daquele jeito? Irmão, nananã, nananã, nananã. Aquilo é uma técnica de hipnose. Os padres são treinados para aprender a técnica. Porque para aprender as pessoas do início ao fim, para elas saírem da missa relaxadas. E aí, depois de uma hora, quando o padre fala, irmãos, vão em paz, o Senhor vos acompanhe. A sensação, todo mundo sente uma alegria, uma felicidade. Isso é uma técnica que funciona. As pessoas saem da igreja felizes. Porque aquela pressãozinha de estar ali, parado ali, seguindo um ritualzinho, e depois elas serem soltas, dá um efeito hipnótico, mágico, que é felicidade. Apesar de que algumas pessoas curtem o momento da missa, tudo. Mas mesmo aquelas que curtem, aquelas que gostam, mesmo aquelas que já estão integradas, ainda assim, na hora de ir, aquela sensação gostosa de liberdade. Então, na hora que termina o Mahamantra, vai dar esse efeito na pessoa. Essa sensação de liberdade, de alívio, de prazer. Então, tem que dar esse tempinho, esse timezinho. Vocês já repararam que eu dou esse time? Termino o Mahamantra, no último Mahamantra, eu acentuo o Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sinta o mantra. 30 segundinhos, aí volta com o Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Bem suave, para a pessoa ir acordando levemente, suavemente do transe. Se você não entrou em transe ainda fazendo o Mahamantra, é porque possivelmente você está fazendo o Mahamantra de forma errada. Porque o Mahamantra ele produz o transe, ele dá esse transe. Tem que entrar no Mahamantra, tem que se render ao Mahamantra, tem que se soltar no mantra. Não adianta tentar controlar o mantra, que o efeito do transe não produz. É preciso render-se ao mantra, ouvir o mantra. E tem algumas pessoas que são suscetíveis à hipnose. Eu, por exemplo, sou. Então, quando entra no mantra, quando eu estou conduzindo, eu fico um pouco mais consciente, mais ali, atento. Mas quando eu estou sendo conduzido, assim, é como manteiga no fogo. Eu me derreto ali no mantra. E essa partezinha final é muito importante para mim. Esse momentinho de absorver, dar aquela relaxada gradualmente. Então, é muito importante observar a tonalidade quando você está entoando o mantra. Não pode ser muito rápido. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não pode ser muito rápido.
não pode ser muito lento, a ponto de dispersar a mente das pessoas. Tem que ser uma tonalidade média. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Continuamente, ritmadamente. Nem muito, nem tão pouco. Caminho do meio, médio. Não deve ser cantado. Você não deve fazer, nesse momento, o Mahamantra cantado, com ritmo de canto. Tem que ser com ritmo de hipnose mesmo. Ritmado, falado. Né? E no finalzinho, dá essa pausa aí que nós falamos que é imprescindível. Então, quem está conduzindo, é muito importante conhecer esse aspecto aí. E bem, faça uma experiência. Não sei se vocês já fizeram isso daí. Quando eu estou sendo conduzido, eu faço. Talvez agora, aqui, outro dia, recentemente, né, 2 vezes com garganta e tal, para não forçar muito, eu não cantava o mantra. Eu acompanhava mentalmente quem estava conduzindo. É simplesmente mágico. É simplesmente incrivelmente mágico o efeito que o mantra produz em nós, nessas circunstâncias. É incrivelmente delicioso. Então, nós estamos aplicando um remédio. E ele tem que ser feito dessa forma. É muito importante. Entendeu? Agora, em casa, a gente pode até acentuar isso, a gente pode até pontuar, entendeu? Porque o Mahamantra não para ali. Nós fazemos uma volta terapêutica. Na sala dos mantras tem a potência de ser o equivalente de 100. Causa que são muitas pessoas, muita força. Mas, em casa, a pessoa pode fazer mais. Eu, por exemplo, faço mais. Mas a pessoa pode sentar e fazer em casa, individualmente, do jeito dela. Então, quer dizer, a gente pode começar a incentivar as pessoas a cantarem mais vezes, em casa, nos horários que ela tem sobrando, sabe? Porque aí ela pode fazer do jeito que ela, né, se enquadra melhor. Mas aí, nesse horário, realmente, nós precisamos considerar que nós estamos aplicando um remédio. E tomar o remédio também. Não é só aplicar o remédio nos outros, não. Tem que tomar o remédio. Enquanto você está aplicando o remédio, tem que tomar. Entendeu? Bom, então era isso, pessoal. Eu estou aqui acompanhando aqui o grupo que eu estou dando assistência, e eles já meio que concluíram o deverzinho que eu passei lá, e eu estou retornando para a sala porque eu tenho que prosseguir lá com eles lá também, tá bom? É isso que eu gostaria de falar. Alguém quer fazer um comentáriozinho rapidinho, porque realmente tenho que ir, mas dá aí uns 2 minutinhos, aí eu posso. Dave. A Devi levantou a mão, acho que ela quer falar. Eu queria dizer que eu faço isso da pausa, mas quando acaba o Mahamantra, eu falo assim, permaneça com os olhos fechados em Samadhi, e aí eu dou a pausa, porque geralmente a pessoa tem tendência a abrir os olhos e começar a mexer, mas eu falo isso antes, sabe, para, tipo, dar uma ordem, né, para a pessoa, ok, continua assim, e aí eu faço a pausa, tá bom? Isso, exatamente. Você pode até assim, mas na hora que você for começar o mantra, você pode até informar a pessoa, abra os olhos somente quando eu pedir que você abra. Tente mantenha os seus olhos fechados. E na hora de falar, sentir o mantra, a técnica não é falar vamos sentir. É um comando realmente que tem que ser dado. Sinta o mantra. Não é um pedido. Nesse momento não é para pedir, é para comandar. Sinta o mantra. É uma ordem. Você tem que dar um comando na mente. Sinta o mantra. A mente está suscetível a ordens, a sugestões nesse momento. Então, a sugestão que você der, ela vai acatar. Então, é um momento excelente para você induzir a mente a conectar-se com o mantra. Então, sinta o mantra. Ela vai tentar, ela vai buscar uma forma de sentir esse mantra. E
eventualmente, por tentativas e erros, ela vai, em algum momento, encontrar-se com o mantra, sentir o mantra. E quando isso acontecer, voilá, aconteceu. E acontecendo uma vez, essa alma nunca mais vai se esquecer. Ela vai querer sempre. Ela vai querer mais, mais, mais. E é nesse ato de querer mais, de querer uma vez mais aquela sensação, é que ela, então, se liberta. E também queria dizer que nas aulas, quando a gente dá aula de yoga, de Hatha Yoga, por exemplo, no fim da prática tem a Shavasana, né, que é a posição do cadáver. E você tem que fazer essa Shavasana, é obrigatório, porque senão está explicado que tudo que você fez antes, se você não faz o relaxamento, a Shavasana, você perde o efeito, né? Esse silêncio interior, para você integrar a prática dentro do teu ser. Eles dizem a mesma coisa. Incrível. Exatamente. Tá bom, pessoal? Então, tô indo, tá? Tá, Foi um Devananda. prazer. Desculpa. Vou falar. Fala. Então, sua orientação foi muito boa, né, para esse momento aqui, né, para chamarmos a atenção, né, dos detalhes. Foi muito bom. Espero ter. Sempre bom melhorar mais um pouco, né? Essas orientações são para nosso benefício pessoal, para o nosso aperfeiçoamento pessoal, né? Até para nós que conduzimos as outras pessoas, porque a gente tem a tendência de assumir, pensar em termos da nossa responsabilidade e esquecemos que o que nós estamos fazendo é algo verdadeiro, é real. Não é uma mera função de liderar outros, né? Ela tem uma função real. E nós também estamos buscando alguma coisa. Então, o nosso aperfeiçoamento dentro do contexto da aplicação do mantra é algo que nós estamos buscando. Então, a gente tem que aplicar bem aplicadinho em nós. E ao aplicarmos em nós o remédio da maneira mais apropriada, nós vamos ter condições ainda melhores de aplicar o remédio sobre os demais. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tenha uma boa noite. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Ó Mahamantra. Hare Krishna. Então, meninas, deixa eu tirar aqui a gravação. Só um minutinho.